Hello, hello, boa noite, meu povo, minha pova, Brasil, Brasil, bem-vindos a mais um Papo Divergente. Quem é que tá chegando aí Quem é que tá chegando aí? Boa noite, Ian, boa noite, Pavinato, já chegou, já chegou, já chegou. Vou chamar, que hoje eu tenho convidados incríveis, incríveis. Gente de quem eu sou fã, gente que eu já tô mais curiosa ainda, gente que eu fiquei amiga. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Obrigada, obrigada, bem-vindos. Vou chamar já o Pavinato, que eu já sei que ele tá aqui. Está aqui também, Vitor está aqui e Fabiano Contarato. Estamos aqui. Cadê? Oi! Oiê, um minuto, peraí, cadê? Contarato? Cadê? Eu tô conseguindo, não tô conseguindo. Fabiano. Peraí que eu tô na... Consegui, achei, pronto. Alô, Tiago, Urian, meus amores, bem-vindos. Obrigado, Alessandra. Ô, Pavinato, é competição Oi. de prateleira aqui de livro? Ah, mas é difícil ganhar de mim, viu? É para mostrar quem lê mais? Eu tenho Eu 1 milhão sou de livros velho, no meu Kindle. mas eu sou mais velho. Eu ganho mais porque é quesito de tempo. Aliás, você sabe que eu sou fã da Alessandra Maestrini desde 2004 ou 2003, eu não lembro. Quando eu fui ver a minha primeira montagem de ópera do Malandro, aqui em São Paulo. Sim, 2005, eu acho. Ih, não, ai meu Deus, não. Travou. Ai, Voltou será para que 2005, tá no, caiu. tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Vamos descobrir já. Pô, na hora que ia ficando bom pro meu lado... Eu vou elogiar, então. Eu sou fã desde 2008. Ih, tá dizendo que o Fabiano não É. tá conseguindo entrar. Vou tentar chamar de novo. Fabiano, vê se o seu Instagram tá atualizado, se você tá com Wi-Fi, se você tá com 4G. Dá uma mexida aí. Vamos ver se a gente consegue trazer o senador Fabiano Contarato, meu pai. Vamos lá. Fabiano. E você tá com Wi-Fi ou tá com 4G, 3G, Thiago? Eu tô com 4G. Na verdade, eu contratei 5G, mas a Claro tá me entregando só 4. Chegou, Fabiano! Bem-vindo, senador. Muito bem-vindo. Ó, botei gravata para te receber, tá? Pra receber você. E eu vi todo dia, ó. Ainda bem que tá todo mundo dos entrevistados aqui, porque eu não tenho mais roupa. Na pandemia eu engordei 30 quilos. Eu não posso mais usar camiseta branca, por exemplo. É proibitivo. Vou pedir essa Gente, dica pra você. muito bem-vindos. Eu tô empolgadésima por essa live. Tô me sentindo honrada, prestigiada, tô animada. Já sei que vou ter vários babados aqui. Eu vou falar muito pouquinho de cada um de vocês, que eu vou pedir que vocês mesmos não só digam a sua onda, mas se autodescrevam rapidamente para o público que é deficiente visual. Então, eu, por exemplo, sou branca, estou de camisa rosa, com uma gravatinha com brilhantinhos, uma gravatinha preta com brilhantinhos, fundo azul com um quadro e estou de óculos, cabelo castanho com um pouco de luz até o ombro. Tiago, você diria você... meu filho. Engordou 30 quilos na pandemia? Bom, olha, se vocês, quem é mais velho, pode me confundir com a Ilza Carla, de Saramandaia dos anos 70, mas eu tô de camiseta branca para evitar confusão, uma estante cheia de livros, tem um Darth Vader aqui atrás, né? Tem bonequinhos, tem muitos funkos atrás de mim também. Sou branco, né? Todo mundo vê que eu gosto de sol, né? Gosto muito de sol, tenho um bronzeado de escritório danado. E meu nome é Tiago Pavinato, é para se apresentar assim mesmo? Aí já vai. Aí daqui a pouco eu vou voltar Então para a tá historinha. ótimo. Eu tô Tá de aqui com essa camisa estante preta, de que você ficou livros. doidinho. Eu tô ganhando de todo mundo em livros de camiseta preta. Tá? O Urian Ah, tem um tá bom. pouquinho só. É para não confundir. Senador Fabiano Contarato, por favor.
Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fabiano, eu sou um homem branco, de olhos claros, uso óculos com armação redonda, tenho poucos cabelos, camiseta branca com gola de B, e é isso. Beleza. No fundo branco. Urian. Urian, tenho 30 anos, 31 anos, mas as pessoas falam que eu tenho cara de 22. É um desafio isso na minha vida, como escritor. Eu tô de camisa preta, de botão, sou branco, tenho um topetinho anos 90, e eu acho que é isso. E tem um fundo de livros também que está Fundo de competindo com o livros. Thiago. Menos livros. Capenga. E eu queria dizer aqui para quem está ouvindo a gente, porque com essa coisa de audiodescrição, a gente fica mais consciente também. E aí eu queria dizer para vocês que, assim, já entrei em contato com Érica Hilton, já entrei em contato com o Tami, já entrei em contato com Djamila Ribeiro. Então, assim, todas as pessoas se interessaram, mas a agenda a gente ainda tem que achar quando que eles vão participar. Para vocês não acharem que, como eu sou branco, não. O convite para pessoas de um quadro mais diverso foi feito, foi bem-vindo, mas precisa... a gente já teve em outras lives, mas enfim. Eu estou dando explicação porque é uma cobrança que eu faço de mim mesmo, tá? E aí agora, gente, para quem não sabe, aí eu vou tocar. Hoje a gente tem aqui LGBT, de direita, de esquerda e de centro. Tá? Que é para parar com esse negócio de dizer que gay é uma coisa de esquerda. Não é assim. Não é assim. É representatividade dentro da representatividade. Exatamente. Então, claro que a gente vai falar de direitos LGBT, mas eu botei na legenda falando que a gente vai falar de linguagem, porque eu acho que isso vocês três têm em comum, de tratar muito bem desse tema. O Thiago escreveu um livro chamado A Estética da Estupidez, que ele vai falar um pouquinho para a gente desse livro. O Urian escreveu um livro chamado Populismo e Negacionismo, vai falar também. E senador Fabiano Contarato, todo mundo viu, dando um tapa de luva de pelica mais bem dado da história na CPI da Covid, quando foi agredido por conta de sua orientação sexual, já não sei como é que se diz hoje em dia, porque eu falo orientação, eu também sou LGBT, e eu não entendo essa orientação, gente, isso sou eu, então ninguém me orientou, eu nasci, foi papai do céu. Então a transmissão hoje está em 4G. Isso, exatamente. E eu não sei se temos também em comum, vamos descobrir hoje aqui na live, que o atual governo não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. O atual governo é do mal. É populista, é autoritário. Então a gente vai falar sobre isso também. Aí eu peço sempre para cada um contar um pouquinho de si e também para a gente saber de onde nasce cada ponto de vista, porque aqui é o papo para exercitar justamente o divergir com civilidade. Então é bom saber de onde vem o ponto de vista de cada um. Eu sou Alessandra Maestrini, sou atriz, cantora, fui criada classe média alta, sou produtora cultural, não me considero nem de direita nem de esquerda, não tenho como voto nem Bolsonaro nem Lula, estou pendendo para o Ciro Gomes, estou ouvindo coisas bacanas de Tebet, estou aí vendo o que eu vou fazer na minha vida. Sou odiada por lulistas e bolsonaristas, porque fiz campanha contra a Dilma e sou assumidamente anti-Bolsonaro. Então, é isso que tem. Quando as pessoas falam, você não tem medo que as pessoas não gostem? Você fala, gente, já não gosto, não tem nada a perder, não. Vamos nessa. Mas eu acho super importante o respeito a todo tipo de opinião, todo tipo de posição, desde que não fira o próximo. E por isso mesmo existe essa live, que é para a gente não abrir mão um dos outros, não abro mão dos meus afetos. Eu tenho primos que discordam de mim veementemente em pró do capiroto, não abro mão dos meus primos. Meus primos não abrem mão de mim. Eu tenho outras pessoas da família que discordam veementemente de mim, que são bastante PT. Não abro mão deles, eles não abrem mão de mim. Então é esse encontro, esse exercício, que para mim é o único jeito de combater o populismo e como é que se diz, a polarização, é a gente se permitir o diálogo e curtir o diálogo. Vou trazer de novo o Fabiano Contarato, deu um problema na rede dele, exatamente na hora que eu falei que eu sou assumidamente lulista e odiado pelos lulistas. Deve ter dado um tranco ali, vamos ver. Pera, vamos lá.
Fabiano. Contar. Não sou odiada por ninguém. Eu sou amadíssima. Sou uma pessoa amada. Onde já se viu falar isso de si mesma? Sou amada. Aliás, amada, eu acho que sou amada, inclusive, por lulistas e bolsonaristas também, porque eu dou muito na cara dele e eles não pegam muito no meu pé. Eu acho que é porque eles sabem que o pessoal gosta de mim. E aí eles falam, não dá, não, deixa quieto, deixa comigo. Então, vamos lá. Pavinato, está contigo. Bom, vamos lá. Sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior de São Paulo. Cheguei aqui no começo dos anos 2000, fui estudar Direito. Já era de uma orientação política mais à direita, porque eu tinha um trauma, um cisma com um professor, para variar, um professor de geografia da minha época do ensino médio, que me enchia muito a paciência com a questão de eu não ser o mais masculino da sala de aula, e também com relação, uma vez ele me perguntou, todo mundo quando é isso, eu conto isso para todo mundo, ele perguntou uma vez, o que você quer fazer de universidade? Eu falei, eu quero fazer Direito no Largo São Francisco. Aí ele falou assim, se o meu melhor aluno, fulano de tal, não passou, né, precisou fazer cursinho, você também não vai passar. Então se tornou uma questão de honra para mim, né? Vou fazer só para dar na cara dele. Professor. Foi uma coisa meio revenge, foi vingança. Aí eu cheguei aqui em São Paulo e eu era católico muito conservador, sabe? Aqueles que beiram a porta do Opus Dei. Né? Porque era difícil ser um gay no interior nos anos 90. A gente estava naquele rescaldo da AIDS. E no interior a gente tem os papéis muito bem definidos, né? Você vai ser gay, ou você vai ser o motivo de chacota da cidade, ou você vai ser o cabeleireiro, ou você vai tentar a sorte para sair no show de transformista do Silvio Santos. Não tinha muita coisa para você fazer. Então, um rapaz gay no interior não tinha muita outra coisa a fazer a não ser esconder. Então eu cheguei em São Paulo ainda com essa mentalidade, né? Hoje todo mundo é meio que obrigatório ser gay. Você está no colégio, você é gay, cool. Naquela época não era proibido. Tanto que no Largo São Francisco, quando eu comecei a faculdade, no começo dos anos 2000, não tinha gay. Eu fui o primeiro gay assumido do Largo São Francisco, abertamente. Tanto que eu encontro gente hoje em festa ao redor do mundo, vem falar oi. Eu ainda tenho um ressentimentozinho, porque ninguém saiu. Quando eu saí do armário, eu fiquei numa berlinda na faculdade, porque eu saí do armário, supostamente era para eu ter amigos no Grêmio da esquerda, né, no centro acadêmico mais de esquerda. Mas eu saí do armário falando que eu era de direita liberal. Então eu não tinha amigo nem de direita nem de esquerda, porque eu era gay, não ia ter amigo da direita, e era de direita, não ia ter amigo na esquerda. Então eu fiquei nesse impasse. E eu conheci um pessoal do PSDB nessa época, e a gente fundou, no final das contas, em 2005, o primeiro diretório político partidário. Na época era GLS, estava migrando do GLS para o LGBT, que é o Diversidade Tucana. O Marcos Fernandes, o Ivan. A gente fundou aqui em São Paulo esse primeiro núcleo político partidário, oficial, nacional, LGBT, dentro do PSDB. Então, aí começou a minha trajetória de militância partidária dentro do PSDB. O PSDB ele tinha essa polarização, PSDB-PT. Então, ou era PT de esquerda ou era PSDB, que era alguma coisa. Todo mundo acha que PSDB é o famigerado neoliberal, né? A direita monstruosa, mas não é. Os LGBTs, especialmente, dentro do PSDB, eles tinham quase todos uma orientação de esquerda. Tanto que aquela campanha que não teve sucesso do Alckmin para presidente, um dos motes foi PSDB esquerda para valer. Né? Foi quando mataram a identidade do PSDB. Mas a maioria daqueles que estavam dentro da Diversidade Tucana eram de esquerda. Mas eu sempre fui de direita, pendendo para o liberal. Bom, e aí eu começo a questão do gay de direita. Em 2014, eu sou uma das primeiras pessoas que sai em rede nacional para falar de gay de direita, para ajudar a fundar e fazer o primeiro vídeo, que foi o primeiro sucesso de internet, aliás, do Movimento Brasil Livre, do MBL, que eu não quero ver ninguém pintado de ouro a 1 quilômetro de distância de mim, hoje, por exemplo. Né?
Eu falo que eu não gosto de falar isso porque eu tenho vergonha, mas eu não tenho arrependimento de fazer parte das origens do MBL. Deixo muito Tem claro. humildade de reconhecer. Não me arrependo, mas eu tenho vergonha de ser lembrado como uma das pessoas que fez o MBL acontecer. Então, eu levei essa pauta do gay de direita. Eu fui a primeira pessoa que apareceu em rede nacional, mesmo que num tom mais agressivo, sem diplomacia, mas nesse espectro de militância política, né, fazendo essa polarização de que gay não precisa ser de esquerda, gay pode ser de direita. Então, eu costumo dizer que eu sou a mãe de muitos monstros, né, de gays que se dizem de direita hoje em dia. Mas foi, vida que segue, ajudei a montar o impeachment da presidente Dilma Rousseff e depois eu fui me afastando paulatinamente. Hoje eu não quero mais saber de política, embora eu ainda carregue essa pecha de mãe, né, dos gays de direita, pelo menos essa garotada nova de rede social que era vidrada no MBL. Então, hoje eu prefiro me manter dando aulas, eu prefiro me manter escrevendo e eu prefiro hoje estar desfazendo essa névoa que é feita, essa confusão que é feita entre o sujeito de direita e o sujeito liberal. Porque existem direitas e existem esquerdas. Essa denominação direita e esquerda é uma coisa muito de Guerra Fria que a gente traz hoje, né? Você vê aí o Capiroto falando em defender o Brasil do comunismo, mas que comunismo? Né? Não existe mais, é mais uma coisa feita para você manter uma guerra de torcidas estúpidas, porque ninguém sabe mais o que é direita e esquerda, e tanto que meu próximo livro, né, que eu penso para a época das eleições, vai ser Liberal, o julgamento da esquerda pelo rei Salomão de Chespirito. Porque eu sinto essa punção, né, em fazer essa diferença de uma maneira mais popular entre o que é direita e esquerda. E eu entendo que só pode haver direita se ela for uma direita absolutamente liberal e não uma direita que lida com questões retrógradas, com questões autoritárias. E eu penso que da mesma maneira a esquerda hoje ela tem um papel muito importante em se livrar daquele preconceito marxista que trouxe o direito divino do rei para o direito divino do Estado, né? E fazer essa diferenciação. A gente se livrar de preconceitos e teorias que as pessoas não conhecem. Então, eu sou uma pessoa de direita, sempre fui de direita, mas hoje eu estou mais preocupado em fazer as pessoas entenderem qual o sentido de direita no sentido moderno, do que implantar pautas e dizer, eu sou de direita, falei primeiro, você não é. Essa coisa infantil, imbecil que acontece hoje. O que você diria para os gays que dizem eu sou gay, mas porque eu sou de direita eu apoio o Bolsonaro? Eu digo que ele é estúpido. Da mesma maneira que eu digo para um gay que põe a camiseta do Che Guevara, você é estúpido. Um gay que apoia o Che Guevara é a mesma coisa que um gay que apoia o Bolsonaro. Ninguém tá nem aí com gay. É um gay suicida, né? Exato. É um gay que não sabe. É assim, eu olho e falo, pai, perdoe o que ele está fazendo, porque ele não sabe o que faz, né? Uhum. Muito cristãomente falando, entre aspas. Obrigada, papai. Em resumo, é isso. Porque enquanto você foi falando que você era gay de direito repetindo, muita gente foi escrevendo aqui embaixo dizendo que os gays estão com o Bolsonaro. Não é verdade. Tá? Nem uma morta. coisa é ser de direita, outra coisa é ser capiroto. São coisas aqui diferentes. tem 3, nenhum tá com ele. Aliás, eu sou um dos 50 monitorados pelo Paulo Guedes. Eu sou dos 50 inimigos oficiais monitorados pelo governo. É verdade. Sou 48º. Eu tô achando que se eu já não entrei nessa lista, eu tô ali. Senador, muito obrigada, Pavinato. Vamos voltar aí daqui a pouquinho. Senador Fabiano Contarato, de quem eu sou fã declarada. Inclusive, agora há pouco, enquanto ele estava offline, eu falei que eu fui pedir o impeachment da Dilma, que eu não tenho vontade que volte o PT e tudo. Agora, isso não quer dizer que eu não vou votar nesse homem, porque dele eu sou fã. E isso eu acho importante também a gente dizer que, assim, tem o PT, tem o PSDB, tem o Novo, tem não sei o que, não sei o quê. Assim como as igrejas, assim como todas as profissões, tem gente boa, gente ruim em todos os partidos, gente de quem a gente concorda, gente com quem a gente discorda em todos os partidos.
E vereador, senador, não sei se a gente pode votar, eu sou leigo, eu sempre acredito que eu sou leigo. Deputado federal, deputado estadual, você tem que votar em quem você acha bacana. Até porque, primeiro que as pessoas migram de um partido para o outro. O próprio senador acabou de migrar, porque nesse momento, para ele pareceu mais adequado para ele e para o país fazer isso. Agora, ele continua sendo ele. E eu gosto dele. E eu vou votar nele, eu falo mesmo, vou votar. Senador, fale um pouco de você, por favor. Agradeço a oportunidade de estar aqui com dois queridos, o Yurian, que eu já até troquei umas ideias com ele, trocamos mensagens, e o Thiago, prazer enorme conhecer vocês. A Alessandra é uma querida, sabe que eu fiquei em débito com você, mas eu fiz o que pude para me redimir. Eu costumo falar as pessoas quando me perguntam que o melhor terreno para você plantar e colher direitos é a democracia. E que a espinha dorsal desse Estado Democrático de Direito se chama Constituição da República Federativa do Brasil. Nada além disso. Eu venho de uma família muito pobre, ao contrário, talvez, dos meus colegas que aqui estão, mas eu venho de uma família de 6, eu sou mais novo. Meu pai era motorista de ônibus aqui na Grande Vitória. Ele puxou ônibus por 40 anos. Minha mãe, semi-analfabeta, educou 6 filhos. Eu sou mais novo. Eu lembro que quando eu passei na escola técnica, que hoje é Instituto Federal, minha mãe chorando falou: meu filho, se for necessário, a gente vende nossa casinha para você estudar. Não estou falando isso por vitimismo, porque eu dou valor a isso. Que eu acho que educação, estudo, a ocasião faz o ladrão, ela revela o ladrão. Então, essa coisa de você falar, não, eu tenho uma certa restrição com alguns conceitos. Então, eu venho de uma família pobre, que sempre utilizou o Sistema Único de Saúde, que sempre estudou na escola pública, que entendo que está na Constituição Federal, no artigo 6º, os direitos sociais, não fui eu que coloquei, está lá, está na nossa Constituição, que são direitos sociais, o direito à educação, à saúde, à habitação, ao lazer, ao transporte, a uma redução da carga tributária, entre outros. Então, o que nós precisamos é dar efetividade a esses direitos. Eu não posso achar razoável, e acho totalmente, por isso que eu morro defendendo o sistema de cotas nas universidades, porque se não for o sistema de cotas ainda hoje, que é uma medida inclusiva, o pobre não entra num curso de medicina, por exemplo, na Universidade Federal. Essa é a realidade, porque a concorrência é desleal. Eu tenho filhos, 2 filhos, que estudam em escola em tempo integral. Quando você pega um filho, uma pessoa preta, que não teve acesso à educação privada de qualidade, a concorrência é desleal no sentido de acesso a uma educação pública de qualidade. Hoje nós temos 83% das escolas da educação básica que não tem laboratório de ciências, 73% não tem biblioteca, 73% não tem acessibilidade, não tem quadra poliesportiva. Então, esse é o retrato da educação, que é uma garantia constitucional. Então, quando eu venho dessa base familiar, em que sempre utilizou do Estado para se firmar, entre aspas, na sociedade, eu não tenho como não defender esse posicionamento. Eu quero deixar claro também para vocês que quando eu passei nessa escola técnica, que depois, lá que hoje, e só não reconhece isso, com todo respeito, quem não tem o mínimo quem não sabe olhar para o retrovisor. Porque, por exemplo, aqui no Espírito Santo tinha um IFES, um Instituto Federal, com o governo do Partido dos Trabalhadores, passou a ter 22. Então, essa é uma realidade. Então, você tem eu posso pontuar aqui para vocês inúmeras coisas. ProUni, Pronatec, ProJovem, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Cidades Conectadas, SAMU, SISU, Ciências Sem Fronteiras, Médicos Sem Fronteiras, Mais Médicos, Brasil Sorridente. Foram todas políticas que foram construídas e implementadas pelo Partido dos Trabalhadores para tentar reduzir a desigualdade. Porque, infelizmente, no Brasil, uns são mais iguais que outros. Prova disso aqui no Congresso Nacional, eu sempre falo, vira e mexe eu falo, mais uma vez estamos nós aqui, homens, brancos, ricos e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres.
Então, e com relação a quando você fala do PT, e aí eu sei que tem muita crítica, não pensem vocês que para mim foi fácil. Eu, na minha casa, por exemplo, eu fui extremamente criticado por ter entrado no Partido dos Trabalhadores. Mas foi uma decisão extremamente consciente e convicta da que eu quero. Consciente e convicta diante disso. Agora, só para concluir, eu estava no programa Roda Viva, e eu e o senador Alexandre Vieira, e eles começaram a falar no sentido assim não muito positivo do PP, Partido Progressista. Falar, é um partido isso, fisiológico, ou é centrão, etc, etc. Eu fui a primeira pessoa que pediu a palavra e defendi. Por quê? Porque a gente não pode rotular e criminalizar um partido político. É como você falou. Ora, ali no PP tem pessoas boas? Tem pessoas boas, como em qualquer lugar tem, como nos meios de comunicação tem, como na escola tem, como nos delegados. Eu tenho duas funções na minha vida que são missões na minha vida. Eu sou delegado de polícia concursado há 27 anos e sou professor na universidade lecionando Direito Penal e Processo Penal. Eu estou como senador. Então, com essas convicções para a redução da desigualdade, para um Estado que dê efetividade àquela garantia constitucional, tanto nos direitos sociais, também como nos direitos individuais e os direitos coletivos, é que eu luto. E aí eu tenho uma adesão maior ao partido de esquerda. Ótimo, Fabiano, eu acho que essa é uma pergunta que talvez estivesse no ar, assim, o que te fez mudar de partido e para esse partido, e agora já está mais do que respondida, e eu concordo com tudo que você falou. Bom, eu até já tinha dito, existem pessoas de todos os naipes, em todos os partidos, em todas as religiões, de todas as sexualidades, né? Nós somos indivíduos singulares, cada um com suas facetas. Eu ia perguntar alguma coisa para você aí dentro. Você me falou de outras pessoas. O Randolph, eu adoro também. Tem várias pessoas dentro do partido, apesar de eu não querer, de eu ter ficado, essa coisa que todo mundo conversa, poxa, ficou todo mundo com o pé atrás com o partido, eu fiquei também, mas tem muita gente lá dentro que eu gosto, e eu reconheço as inúmeras conquistas importantíssimas para o país que teve. E no segundo turno, não tem a menor dúvida que se for o Capiroto e o Lula, é no Lula que eu vou votar. Agora, no primeiro, eu procuro uma outra opção, mas respeito todas as posições. Obrigada, Fabiana. Urian, conta pra gente um pouquinho de você. Bom, vou começar falando de quem está aqui, né? Alessandra, eu adoro, conheci faz algumas semanas. Deixa eu falar também, Urian. Primeiro, eu quero agradecer ao Urian que me trouxe o Pavinato. Quero agradecer imensamente de você estar aqui. E a gente ficou amigo recentemente e eu estou amando de paixão. E eu quero que depois a gente saia e vai todo mundo tomar um chopp. Vamos todo mundo ficar. Vários chopps. Deixa eu só falar uma coisinha. Tem um tal de Luciano com 2 Cs aqui, Luciano.dolce. Não dá. Ele já falou. Não, quem puder, denuncia. Denuncia porque homofobia é crime. Tá? Ele está falando aqui, tirando esses 3 viados, pelo menos eu sou hétero. Não. Quem puder, é isso denuncia. que eles querem. Não, mas não é bom cai denunciar. nessa que eu já aprendi. Sim, denunciar é bom, mas aí a gente bota assim no genérico sem dar pau. Fala, olha, tem algumas pessoas que sempre tem. Imagina, eu faço um programa Papo Divergente, tem sempre uma pessoa de direita, uma de esquerda, uma de centro, discutindo temas que eu sou esquentado, eu quero meter a mão. Eu sei. sempre tem os infiltrados que vêm aqui para puxar a ponta pro capiroto. A gente não dá pau, que agora a gente já aprendeu que se fizer o hashtag ele não tá dando palco para ele. Não dá palco. A gente fala assim, tem gente fazendo o que não deve, galera denuncia. Pronto, entendeu? E vai continuar no anonimato, amor. Que a gente já aprendeu. Beijo, não me liga. Urian. Bom, e eu acho que aqui eu sou o representante do centro, né? Conhecia o Pavinato já, até indiquei para a Alessandra, gosto muito dele. Meu companheiro aí às vezes a gente toma um esquisinho juntos aí e fica falando de política até tarde. E o senador também, que eu já acompanhava, e agora na pandemia eu vi o desempenho e assim, deu um show na CPI da Covid e maravilhoso.
Eu sou esse do centro, gente. Assim, vou falar um pouquinho de mim. Eu sou paranaense, como a E é Bozena. o caçula aqui da turma também, né? Também representa essa nova geração chegando aí. Sempre me senti muito bem representado pela Bozena, apesar de eu ter o sotaque caipira do norte do Paraná. Mas moro em São Paulo há 10 anos, sou formado em Relações Internacionais e sempre tive isso de talvez uma característica um pouco diplomática. Eu queria ser diplomata quando era mais novo. Até comecei a me preparar para isso, fiz relações internacionais. Fui fazer mestrado em estudos europeus, fora do Brasil. E meu mestrado foi o que deu origem a esse livro aqui que eu vou ter que mostrar, que chama Populismo e Negacionismo. E como vocês conseguem ver pela capa, já tem aqui algumas figuras ilustres da política nacional e é o que eu são pessoas que adotam táticas que eu tento combater, porque assim, eu estava trabalhando na delegação da União Europeia, que é como se fosse a embaixada, em 2019, e senti por parte do presidente da República um movimento de negar os incêndios da Amazônia, e populismo já era uma coisa que eu tinha começado a estudar antes, Você está e falando vi do que atual presidente da República? do atual, Tá, ok. que eu votei nele, by the way. Eu fui nele porque é um arrependimento enorme que eu tenho. Eu estava no mestrado ainda, fiz um vídeo de apoio, não de apoio, mas falando sobre fascismo, porque estava todo mundo naquele momento de chamar o Bolsonaro de fascista. E eu falei, gente, fiz um vídeo assim, eu tinha 700 amigos no Facebook, gravei e postei. Ó, vocês podem até chamar ele de populista, mas fascista ele não é. Porque eu achei na época que isso era como se fosse uma banalização do termo fascismo, que é assim, é um desrespeito em quem realmente morreu por conta de domínios fascistas na Europa. Esse vídeo viralizou, passou de 9 milhões de visualizações. Me arrependo amargamente por algumas coisas que eu até expliquei no livro. Uma coisa que eu defendo bastante é a humildade, da gente reconhecer sempre, e até por isso que eu me considero de centro, que as nossas posições políticas, tanto para a vida, elas são moldadas conforme as informações e conhecimento que a gente tem naquele determinado momento. Então, assim, quando eu falo hoje eu penso assim, é porque eu torço, rezo e espero que daqui a um ano eu vou pensar diferente, porque significa que eu evoluí e que eu cresci. E eu parei de apoiar o governo Bolsonaro 8 dias após a posse dele, que foi, eu lembro até hoje, dia 8 de janeiro de 2019, que foi quando ele falou que ia tirar, na verdade, o Ernesto Araújo, aquele patético ministro de Relações Exteriores, conspiracionista, terraplanista, falou que ia tirar o Brasil do Pacto Global de Migrações da ONU. E assim, a gente recebendo meia dúzia de venezuelanos comparado ao que países como países europeus recebem de refugiados do Oriente Médio, ou do que os Estados Unidos recebem de mexicanos, eu achei que foi uma atitude já desumana, simplesmente para ter um alinhamento automático com o Trump. Então aí já comecei a desanimar. A minha. Eu acho que esse livro foi a minha meia-culpa. Minha maneira de tentar consertar o estrago que eu fiz lá atrás, quando eu acabei dando o apoio para ele. E eu acho que eu sou isso, assim, eu sou uma pessoa de centro, que eu defendo o bom senso em tudo. Por que é centro? Porque as pessoas colocam a gente nessa caixa. Mas você é direita ou é esquerda? Gente, tem alguns aspectos que eu estou mais à direita, como, por exemplo, eu acredito em punições mais severas para crimes hediondos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma consciência ambiental muito forte, ou até consciência em relação a direitos humanos que tá mais ligado à esquerda. Então, eu pego um pouquinho de cada lado e sou eu mesmo e tento defender o que eu considero bom senso. Bacana, Oriel. Eu queria que você soubesse que, enquanto você estava falando, várias pessoas foram comentando assim: mais um arrependido como eu, mais um arrependido como eu, mais um arrependido como eu. E é como você falou, importante a gente olhar para trás, falar: sim, fiz, minha posição hoje é outra. Ou, no meu caso, que as pessoas falam assim: não acredito, quer dizer que você apoiou o golpe? Eu falei: gente, foi o que eu entendi na época, e ainda para mim não está claro. Também tenho a humildade, ainda para mim não está claro se eu devia ou não ter feito aquilo. Que usaram o que foi feito
para as piores, para os piores fins, isso eu tenho consciência. Agora, naquele momento, pelas informações que estavam chegando para mim, o que eu entendi é que alguma coisa precisava ser feita e foi o que eu fiz. Alessandra, eu não acho que a maior parte... Tem pessoas mal intencionadas, como esse cara que estava aí xingando a gente, mas eu acho que a maior parte das pessoas, elas querem as mesmas coisas. A gente quer viver num país bom, a gente quer prosperar, a gente quer ter saúde, quer ter sucesso, e só que às vezes os meios são diferentes e a gente sempre vai defender aquilo que a gente pensa naquele momento. E é isso. Errei, mas era a minha cabeça e vamos mudar a bola para frente. Tem que ter humildade em reconhecer, gente. Mais gente aqui dizendo que, ó, textos grandes, a Marfelonete dizendo: levantei um grupo de 120 mil mulheres no Facebook para votar no capiroto, arrependidíssima e com o grupo bloqueado, óbvio. Isso já dá uma alegria no coração, né, gente? Porque as pessoas que já... Né, vá para a luz, Caroline, e a live é para trazer o pessoal para a luz. Eu queria falar com vocês, o Fabiano tem uma família linda, uma das coisas que trouxe um holofote maior até para o Fabiano foi essa coisa dele contar para todo mundo: olha, eu tenho uma família, me respeito. E a gente teve na semana passada, eu acho, uma grande agressão a acho que era uma vereadora trans e preta, que foi chamada de aberração na Câmara, não foi isso? Ou na Assembleia, não sei. E aí eu queria que a gente falasse hoje, porque assim, até botei na legenda, né? No princípio era o verbo. E as pessoas que reconhecem que há que é muito estranha a maneira como o atual presidente e seus apoiadores se comunicam, mas insistem em apoiar por dizerem não, porque contra o comunismo, que acreditam nessa coisa e tal, eles falam assim: não, é o jeito dele, é o jeito dele. Mas, gente, palavra também é gesto, tá? Então, assim, no princípio é o verbo, é isso que cria tudo. E aí eu queria, Fabiano, que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que vocês todos, eu estou começando pelo Fabiano pela coisa da família, porque tem essa coisa de novo, de botar num lado como se o gay não tivesse família e tal. Como que é essa coisa do respeito, da compostura com as minorias aí no meio político? Obrigado. Na verdade, eu vou começar, para responder essa pergunta, eu vou me permitir fazer uma provocação. Quando eu vejo mulheres defendendo esse presidente, eu quero lembrar para as mulheres que é o presidente que disse que teve 5 filhos, 4 homens, e no fim ele fraquejou, veio uma mulher. É o mesmo presidente que ganha menos porque engravida. Quando eu vejo gays defendendo esse presidente, é o mesmo presidente que disse que teve um filho morto a um filho gay. Que se você tiver um imóvel no mesmo edifício que mora um gay, o seu imóvel cai o valor. Quando eu vejo negros votando nesse presidente, eu quero alertar que esse é o mesmo presidente que disse que preferia, que não correria o risco de ter uma nora negra porque os filhos foram bem educados. Então, isso tudo é uma violência simbólica que dói muito em todos nós. Então, comigo não foi diferente, só que eu ocupo um lugar privilegiado. É claro, um lugar privilegiado, porque eu sou um homem branco cis. Agora, vai você ser uma travesti, vai você ser um homem trans, uma mulher trans. Então, quando está na Constituição Federal, que é um dos fundamentos federativa do Brasil, é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação, isso está longe de ser realidade. Nós ainda temos, não só um racismo estrutural, mas também um sexismo. Dos 3 poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi justamente o Legislativo. Eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, 24 deputados. Sabe quantas mulheres? Nenhuma. Ora, 52% da população é de mulher. Eu estive em Salvador, 85% da população de Salvador é de pretos e pardos. Salvador nunca elegeu prefeito preto ou pardo. Então, falar que o Congresso representa o povo está longe de ser uma realidade. O Congresso, ele é
ele é uma representação de castas. Os policiais elegem um policial, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os médicos elegem um médico, ele vai lutar pelos interesses da categoria. Os latifundiários elegem um fazendeiro, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. E assim sucessivamente. Agora, a grande massa da população brasileira, que hoje está 80 milhões em situação de pobreza, extrema pobreza, isso é o último dado que eu peguei do PNAD, do IBGE. 80 milhões em situação de pobreza, extrema pobreza. Nossa. Qual é a representatividade dessa população? Então, estar nesse local, e quando eu vejo esse tipo de ataque, é muito triste. Por quê? Porque as pessoas estão utilizando, elas tentam desqualificar uma figura pública pela orientação sexual ou pela cor da pele. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro aqui, quando o colega Yurian fala assim que ele é a favor de aumentar a pena, etc., nos crimes hediondos. Óbvio que a gente tem que ter tratar igualmente os iguais na medida que eles se desigualam. É óbvio que ali tem que dar tratamento a quem merece tratamento mais severo. Mas a gente também não pode deixar de ter uma percepção de que o Estado criminaliza a pobreza. Eu fui delegado por 27 anos. Eu não vi a polícia dando busca pessoal em jovens em bairro de classe média ou alta. Mas eu vejo fazendo noturnamente nos bolsões de pobreza, onde a população já não tem iluminação pública, não tem saneamento básico, não tem escola pública de qualidade, não tem oportunidade de emprego, tem uma elevada carga tributária. Então, quando você fala assim, se você tratar o perfil socioeconômico de quem está preso, pobres, pretos e semi-analfabetos. Quando os crimes que maior prejuízo quem pratica são crimes praticados por políticos. Porque quando você tem aí no Rio ou em São Paulo, ou aqui no Espírito Santo, um furto, você tem uma vítima determinada. Agora, quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele está matando... Peraí, senador. Você travou. Aconteceu. Ah, tá. Me deu um barulho agora. Pode falar. Não, eu só concluí. Então, quando eu vejo que as pessoas tentam desqualificar o trabalho de um político, ou de uma pessoa, ou de uma atriz, ou de quem quer que seja, pela orientação sexual, isso é muito grave. Todos nós não podemos perder a capacidade de indignação. Não pense para vocês que foi fácil para mim me expor naquela CPI. Não foi. Eu fiquei sabendo daquela agressão uma noite antes, não dormi, não falei para o meu esposo. Eu cheguei 8 horas da manhã, como eu fazia todos os dias na CPI, porque eu não era membro, nem titular, nem suplente. Pedi para me inscrever porque a minha omissão ali seria um ato de covardia para milhões de brasileiros que sofrem isso dioturnamente, que sofrem isso por um comportamento racista, sexista, homofóbico, misógino, LGBTfóbico. Então, era necessário eu expor. É como se tivesse em conflito entre um direito individual, a minha privacidade, ou um direito coletivo. Eu, infelizmente, tive que sacrificar o meu direito individual, expor minha família para que outros não passassem pelo que eu passei. Agora, eu vou estar deixando registrado para os meus filhos. Eu tenho 2 filhos negros e eu me preocupo com eles, por 2 motivos. Primeiro, explicar para eles que eles são frutos de uma relação homoafetiva. Segundo, que nós tem 2 pais brancos e que eles são negros. Então, essa sensação e esse pertencimento e esse respeito que tem que se dar, independente de raça, cor, etnia, religião, origem ou orientação sexual, é que deve permear o caminho da gente. Agora, então, naquele momento, você se despir, se desnudar, expor sua família. Eu tive um problema, e aqui eu quero partilhar com vocês. Quando eu adotei o nosso filho, o Gabriel, eu estava solteiro. E logo em seguida eu casei. Então a adoção foi só comigo. Aí nós entramos com a dupla paternidade. Um promotor de justiça falou que ele era contra, porque filho tinha que ter pai e mãe. Jamais 2 pais, pior ainda, 2 mães. E aí eu representei como promotor, ele tomou 5 dias de suspensão e entrei com uma ação indenizatória por dano moral, para que outros não passem aquilo que nós passamos. Agora, na nossa segunda filha, Mariana, foi o mesmo promotor. Agora, ele mudou de opinião e foi favorável. Quer dizer, se eu não tivesse feito, não teria uma mudança de comportamento. Mas desculpa ter me alongado, mas era necessário fazer essa contextualização. Não, imagina, eu só te interrompi aquela hora porque entrou um barulho e a gente tem todo o interesse de ouvir o que você tem para dizer, a gente não ia ouvir. Eu falei, segura o que a gente quer ouvir. Não.
Maravilhoso tudo que você disse, e o que eu acho que as pessoas não se dão conta, falam, mas por que tem que falar? Por que tem que... Porque o que as pessoas não entendem é que esse tipo de preconceito transforma pessoas que estão sob essas categorias que nos impingem, nos transforma em subcidadãos. Subcidadãos. É uma desumanização do outro, é uma diminuição do valor de uma pessoa, como se ela fosse menos do que uma pessoa. Então, é assim, você sozinho vale mais do que você e mais um, porque quando entra esse mais um, você passa a ser menos do que gente? É isso? Como é que é isso? Só fazendo um Né? parênteses. Então, assim... Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, eu me preparei para essa batina e ele tinha assinado uma carta de juristas evangélicos, na qual ele falava que o casamento é entre pessoas heterossexuais. E eu questionei ele se eu tenho subfamília. E a minha família era da qualquer outra família, porque a mesma certidão de casamento que uma relação heterossexual tem, eu também tenho. Então, eu não tenho subfamília. E como você disse, a mim me chama muito a atenção, não só que gays e pretos e mulheres, que haja alguém sob essa égide que apoie o capiroto, mas me chama a atenção quando eu encontro judeus que apoiam. Porque como que não reconhecem o personagem? Porque como não reconhecem essa trajetória, não reconhecem o roteiro, a narrativa? Porque isso de você transformar o outro em um subcidadão, em um subhumano, pelo que ele pelo que nasceu, é a mesma história, só mudou o personagem. Então, porque não é com você, não te toca, cuidado, porque vai chegar em você. Quem se acha melhor, um humano melhor do que o outro, seja lá que outro seja esse, uma hora a conta vai chegar em você, porque ele se acha melhor que a humanidade. Se o discurso é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ele pensa que ele é acima de Deus, claramente. Claramente. Então, assim, é muito importante esse posicionamento que ficou tão público que o senhor teve na CPI da Covid, que todo mundo estava ligado à CPI da Covid, porque a maneira como você se colocou foi tão sólida e elegante que não havia o que se dizer contra. E é por isso que eu trago hoje aqui a importância da linguagem. Como que essa linguagem de ódio deles pode causar tanto mal, uma destruição tão rápida como eles têm causado, e como que a linguagem de gente bacana como essas que a gente tem aqui hoje, e eu vou passar a bola já para o Urian, pode também transformar o mundo, como a maneira que você se colocou fez as pessoas, como aconteceu uma vez na minha história, quando eu me assumi publicamente, e eu recebi uma carta de uma mulher dizendo assim, você quebrou minhas pernas, porque eu era preconceituosa. Mas você se colocou com tanto respeito, até o respeito ao que o outro não entenda, porque também tem isso. Mesmo na comunidade gay, quando vai se colocar, eu vejo que às vezes há uma cobrança, fala assim, pô, como que você não entende isso? Eu falo, gente, calma. Informação nova leva tempo para entender, pode não ser nova para você, mas para um ouvido que não está acostumado com uma realidade que não encontrou ainda, há que se ter essa paciência. A gente tem que ter, não podemos abrir mão do afeto, não podemos abrir mão do outro. E se a gente quer ser respeitado como diferente, tem que respeitar a diferença do outro. Urian, eu vejo fotos lindas suas com crianças lindas, não sei, não me interei ainda se são seus filhos. São seus filhos? São meus sobrinhos. Na verdade, eu sou casado há 3 anos, mas com o Anderson a gente tá juntos há 10 anos, vai fazer agora em setembro. E eu concordo. Gente, eu tô achando que hoje eu vou concordar com todo mundo o tempo inteiro. Mas é isso. O papo é convergente mesmo. Porque papo com pessoas que teoricamente seriam divergentes, mas para a gente lembrar que a gente se encontra, como você disse, todo mundo quer a mesma coisa. Porque assim, ao mesmo tempo em que eu falo que eu defendo uma pena mais dura, e que isso, ok, com certeza é um posicionamento mais de pessoas que estão à direita, eu reconheço também todas as dificuldades de certos grupos que são classificados como minorias, mas que, quando a gente olha para o número, são maiorias, como, por exemplo, os negros. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou a favor de cota racial, não acho que a social resolve, porque as pessoas gostam muito de vir com esse argumento, né? Ah, mas e o pobre branco?
é complicado, porque mesmo entre o pobre branco e o negro branco, o negro pobre, ele está numa desvantagem. Então, E a negra pobre pior que ele. pior ainda. E a negra pobre, LGBT, transexual, ainda nem se fala, né? Pior. Então é por isso que eu tento sempre pegar o melhor de cada lado. Uma coisa também que passou pela minha cabeça agora, porque eu sou assim, eu tenho que ir anotando tudo que vem pela cabeça, senão eu quero falar tanta coisa que eu me embolo inteiro. Mas é sobre minorias. Tem uma coisa que tem me incomodado bastante, inclusive que eu coloquei no meu livro, é que a gente vê hoje muita gente falando sobre democracia. Ah, mas é a vontade da maioria, é a maioria. Uma coisa que o Bolsonaro fala, né? Também, porque assim, tá, se você tem 51% dos eleitores de um país, é a maioria, ok, mas aí você vai ignorar completamente os outros 49%, por mais que sejam 109 milhões de pessoas, não. A gente tem que entender, a gente tem que deixar claro, principalmente nas escolas, para esse pessoal que está agora formando uma visão de mundo, para os adolescentes, o que é uma democracia? Democracia é um regime que defende as liberdades individuais, mas ao mesmo tempo transforma as vontades da população em políticas públicas. Então, assim, por que todo mundo que é eleito tem que olhar para todo mundo e não só para a maioria? Porque as minorias ainda não possuem número e força suficiente para elegerem seus representantes. Então, mesmo que se juntem todos os gays do Brasil para eleger lá um senador ou um deputado gay, essa pessoa já eleita, ela não vai ter força suficiente para aprovar as medidas para proteger aquele grupo do qual ela faz parte. Então, é por isso que todo mundo tem que olhar para todo mundo. Isso é democracia. Esse que é o conceito que a gente deveria deixar claro para as pessoas. E é o que eu tenho lutado para conscientizar. Um presidente da República ele é eleito para reger uma nação, não para reger um grupo de pessoas. E cotas, uma coisa que eu sempre trago, uma vez eu conversando com gente muito próxima da minha família, de novo, e me disseram assim, mas esse negócio de cotas, porque se você vai pegar um piloto de avião, você quer o melhor piloto, você não quer saber se ele é preto ou se é branco. Eu falei, mas e antes dessa discussão racial, você pensava nisso? Que a pessoa talvez tenha passado para ser o piloto do seu avião porque ele era branco? Porque tinha um piloto melhor que era preto, mas não entrava? Porque cotas, isso que eu digo, sempre houve cotas, sempre houve. Só que a porcentagem era 99,9 branco. É isso que mudou. Mudou o número, porque cota sempre houve. Só que a balança estava toda para o lado do branco. A gente só está mudando a balança, porque era assim, a cota é para esse. Não tem cota para você. Não tem cota. A cota é toda nossa. A gente só está mudando a sociedade. Olha que engraçado, a sociedade mesmo. Que a gente está fazendo. Pavinato, você escreveu um livro chamado A Estética da Estupidez. Eu sei que o senador tem um compromisso. Você avisa se quiser sair, tá, senador? Eu não quero te atrapalhar. Você escreveu um livro A Estética da Estupidez. O Uriah estava me contando que você dedicou o livro ao Paulo Gustavo. Foi. Porque foi depois que uma pessoa que diz que fala em nome de Jesus Cristo, que prega, que o mandamento mais importante dele é ame o próximo como a si mesmo. Um pastor pediu para a congregação dele orar pela morte de Paulo Gustavo. E aí você virou no girar e falou, eu vou escrever um livro, vai tomar né? Foi, exatamente. Olha, antes de tudo isso, eu quero falar uma coisa, uma frase de Goethe. O Uriah fala bem alemão, então só vou falar aqui em português para não passar vergonha. Eu me declaro da linhagem daqueles que do obscuro ao claro aspiram. Né? Com isso eu quero começar aqui a falar um pouco de cada coisa que eu ouvi aqui. A Alessandra ela começa com a frase, né, no início era o verbo. Né? No início era o verbo, a descrição em latim do começo das coisas na tradução da Bíblia por São Jerônimo.
É uma tradução meio canhestra de São Jerônimo, né? No princípio era o verbo, na realidade, quando a gente pega o texto original, no grego koiné, e mesmo nas versões em hebraico, a gente encontra que no princípio era o logos. O logos é a razão, né? É a razão primeira. O logos pode ser o O pensamento, o motivo. logos pode ser a mente, exato. O logos é o fundamento inexplicável de tudo. O logos ele é um indescritível, o logos ele é algo imaterial. Mas São A Jerônimo, quando ele intenção, fez a talvez. Vulgata, quando São Jerônimo fez a Vulgata, que foi a primeira versão da Bíblia em latim, ele trocou o logos por verbum, que é palavra, em latim. Então a gente tem essa tradução canhestra, porque antes mesmo da palavra, e é isso, e eu falo isso na estética da estupidez, antes da palavra a gente tem a intenção, a gente tem o pensamento, a gente tem a mente. Então, no princípio, na realidade, a gente pode ter algo que constrói ou algo que destrói. A palavra, ela é só uma realização de uma intenção, ela é a realização de um desejo. E essa palavra, ela pode ser estúpida, ou seja, destrutiva, ou ela pode construir alguma coisa. Então, essa tradução do São Jerônimo, apesar de eu mais ou menos entender as razões dele na Vulgata, eu prefiro o texto original, que no princípio é sempre o logos. Então, a palavra, ela só revela aquilo que alguém tem. Se a palavra de alguém, ela machuca alguém, ela revela a estupidez da pessoa que emite essa palavra. Porque essa pessoa ela poderia escolher outras palavras. Essa pessoa poderia escolher não emitir palavras. Essa pessoa poderia escolher tolerar, ficar em silêncio. Mas quando alguém repleto de sentimento ruim, repleto de estupidez, escolhe fazer o uso da palavra, ela revela que ela, em si, é uma pessoa estúpida. E o que eu defino por estúpido em estética da estupidez? Estúpido é aquele sujeito que não tem curiosidade. O estúpido é aquele que tem um preconceito, porque nós, quando nós não aprendemos as coisas, nós temos concepções de mundo. Quando eu sou criança, eu tenho uma concepção. Quando eu sou adolescente, eu tenho outra concepção. Quando eu sou adulto, quando eu sou velho. As concepções elas vão mudando de acordo com as experiências e de acordo com o preparo que eu vou tendo para a vida. Eu costumo sempre falar, quando eu era criança, se você me falasse caminhonete, na minha cabeça se desenhava um Fusca. Depois eu descobri que o Fusca era uma coisa diferente. Por quê? Porque você aprende, porque você vivencia. O preconceituoso ele tem aquelas concepções primariais. Então, o preconceito é um conceito primarial, é aquele conceito que não se testou com conceitos adversativos e também não se provou real com a sua vivência no mundo. Então, o preconceituoso ele é um estúpido porque ele não tem curiosidade de submeter o seu preconceito, ou seja, as suas concepções primárias, a concepções que conflitam com elas, e nem a argumentos que provam que aquela concepção primarial não está certa. Então, o preconceituoso ele não tem curiosidade. Aquilo que ele acha é aquilo que ele deve ser. E quando ele encontra pessoas em nível de destaque, por exemplo, o capiroto, que dão voz a uma concepção primarial que ele tem, ele se sente livre para falar aquilo que ele quer. Por exemplo, para repetir isso que o Urian diz, que a maioria é a decisão, que a maioria é que rege a democracia, que a liberdade o garante fazer todas as bobagens que ele quer. Aliás, isso da democracia como um regime que representa a maioria e da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, como é um direito fundamental que garante você cometer crimes e falar impropérios, por exemplo, é uma forma de expressão dessa estupidez, dessa imbecilidade. Por quê? Porque isso cria a famosa ideologia de gênio. Não é ideologia de gênero, é ideologia de gênio. Quem aceita a liberdade como uma coisa selvagem, fala, liberdade. Liberdade significa fazer tudo. Portanto, liberdade de religião
me permite chutar a santa. Portanto, liberdade de religião me permite chutar um gay. Portanto, liberdade de religião me permite queimar um terreiro de candomblé. Ou, eu estou discutindo aqui a questão do efeito da gravidade sobre a Terra ou o efeito do arroto do boi Nelore na camada de ozônio. Eu entro com a minha opinião zona lá. E o Lula? Aí você fala, não, nós não estamos discutindo isso. Isso não é lugar para discutir isso. Aí ele fala, não, é minha liberdade de opinião, você tem que respeitar. Porque liberdade a pessoa acha que pode fazer tudo. As pessoas não se percebem que a liberdade de opinião, ela transforma o nosso ouvido em pinico. Mas não transforma a merda que o outro fala em coisa que se aproveite. E essa confusão de conceitos gerada pela estupidez, porque a pessoa não curiosa, ela fica muito confortável, não vai tentar saber o que significa, ela cria a ideologia de gênio. Gênio com J ainda por cima. Porque a pessoa se sente apta a falar de tudo, ela se sente apta a argumentar, a opinar sobre tudo e quer que se respeite aquela bobagem que ela fala. Alinhavando isso à ideologia de gênio, com essa questão do pensamento, da falta de curiosidade, com a questão dos direitos e garantias fundamentais que o senador trouxe, que elas estão muito explícitas da Constituição e que elas vêm como cópia integral do conteúdo da Declaração Universal de Direitos da Pessoa Humana da ONU de 1948, né? Elas são uma repetição, porque elas já estão lá na Declaração Universal da ONU de 48. E a Declaração Universal da ONU de 48, ela traz uma diferenciação entre direito fundamental muito importante da que existia antes. Porque antes, a Liga das Nações, ela falava na autonomia dos povos, ela falava na supremacia dos povos. Quando entra a Organização das Nações Unidas e fala dos direitos fundamentais do homem, que eu prefiro dizer pessoa humana do que homem, ela tira a soberania, a supremacia dos povos e passa a supremacia, a soberania para a pessoa humana, para cada indivíduo singular e único. E ela é muito clara ao dizer isso, a nossa Constituição repete, que cada um de nós tem a mesma dignidade existencial, nós temos o mesmo valor existencial. Não importa se eu sou preto, se eu sou branco, se eu sou indígena, se eu sou estrangeiro, se eu sou uma pessoa com nível superior, inferior. Exato. Cada um tem a sua dignidade existencial do mesmo valor, muito embora isso não apareça na cor da pele, no grau de instrução, no nível social, a existência dessa pessoa tem o mesmo valor para o direito, para a Constituição, para os nossos órgãos de justiça. No Brasil, nós temos juízes vagabundos e nós temos promotores de injustiça. Por exemplo, o Augusto Aras, quando o Jair Bolsonaro diz que a ivermectina, cuidado, na cloroquina mata bichas, e olha para minha cara e faz, mata bichas. Nossa. E eu entro com uma representação e peço para o Augusto Aras fazer alguma coisa, o Augusto Aras não faz nada. Então, nós temos hoje um judiciário e um Ministério Público, que é o agente de promoção das leis e da justiça para a sociedade, que não estão nem aí. Eles promovem a justiça. E esse é um gap muito grande. Eu gosto de ver o seguinte, não é nem o político que tem aquela imagem que o Chico Anísio fazia com o Justo Veríssimo. Não é o político, não é o deputado Justo Veríssimo que fala, eu quero que o povo se exploda. Essa imagem, na realidade, é a imagem do juiz e do promotor brasileiro. Porque se nós não tivéssemos juízes e promotores corruptos, nós não teríamos juízes corruptos. Nós não teríamos políticos corruptos. Porque tudo está na mão do Ministério Público e do Judiciário. Nós só temos uma classe política imunda, na sua grande maioria, porque nós temos um Ministério Público e um Judiciário que é mais imundo ainda. É mais imundo ainda, porque o promotor e o juiz, diferentemente do político com mandato de 4 ou 8 anos, ele está lá vitaliciamente.
ele é um príncipe do Estado, de fato. Então, o Brasil ele é um império com um imperador rotativo, que é o presidente da República, porque isso aqui é uma federação como farsa, com um presidente que, na verdade, é um imperador, que muda de 4 em 4 e pode ser reeleito uma vez. E nós temos os príncipes, de fato, do Estado, o sangue azul, que são as pessoas do Ministério Público e do Judiciário, e nós temos a corte rotativa, que são os nossos políticos. Então, quando eu vejo uma trans sendo ofendida da maneira que foi no Rio de Janeiro, eu fico muito revoltado, porque, em primeiro lugar, porque o público trans e o público homossexual também elegeu o agressor, e não só o agredido. Em segundo lugar, porque, vendo isso no legislativo, eu imagino o seguinte: essa pessoa não tem conhecimento mínimo do que é um direito humano fundamental, o agressor. Não tem conhecimento mínimo do que manda a nossa Constituição. Não tem uma mínima noção de que a homofobia é uma forma de racismo e, portanto, é um crime inafiançável, imprescritível e que não admite nem graça, nem indulto, nem anistia. E essa pessoa é que vai lidar com as leis, é que vai transformar os códigos, vai mudar a legislação, e ela não tem preparo nenhum. Mas mais irritado do que ver um agressor no poder legislativo é ver que esse agressor está no poder legislativo porque o Ministério Público e o Poder Judiciário não vão fazer nada, em regra, para punir esse agressor. Porque e o Judiciário, o Gustavo, que foi uma alegria imensa em ver esse pastor da Assembleia de Deus, né, a igreja do Silas Malafaia, aí, José Olímpio é o nome deste filho da mãe, ao ver esse pastor condenado pela justiça por homofobia, por ter dito isso e conclamado a sua congregação a orarem pela morte do Paulo Gustavo. Então eu fico feliz quando eu vejo um caso desse, mas esse é um caso em milhões de casos. E a coisa só continua porque nós temos um Ministério Público e uma justiça corrupta. E para finalizar, com essa questão da violência verbal que nós vemos contra a transexual, por outro lado, o que eu escrevo também no meu livro Estética da Estupidez é esse pêndulo da estupidez, quando eu falo que toda estupidez será castigada no penúltimo capítulo. Por um lado, nós temos uma classe política que ataca os homossexuais e os transexuais. De outro lado, nós temos uma militância que alimenta a estupidez dessa classe estúpida. Porque quando eu começo a desqualificar o discurso daqueles que não são pretos, que não são transexuais, que não são homossexuais, para discutir as questões de sexualidade ou as questões de etnia e raça, eu nada mais faço do que legitimar o que eu chamo de monopólio da violência. Muito bem colocado. É o monopólio da violência verbal. Quando eu falo para alguém, e isso eu falei numa palestra que eu dei numa universidade, e uma menina trans falou para mim: você não pode falar de trans porque você não sabe o que é ser trans. Eu falei: minha filha, quando eu comecei a fazer militância LGBT partidária, você nem tinha nascido. Em segundo lugar, se não tinha trans no grupo lá atrás, eu devia ter desistido. Não, não funciona assim. Em terceiro lugar, quem é que saía da minha casa, da minha república de madrugada, para tirar travesti de cadeia com carteirinha de estagiário da OAB? Para tentar tirar travesti de delegacia, porque a polícia barbarizava com trans. Quem é que saía de casa no final de semana? Então, para a gente tratar de preconceito, para a gente tratar de discriminação, a gente não precisa ser discriminado, a gente precisa ser humano. Só isso e basta. E esse discurso de lugar de fala, eu acho o seguinte: quando um burro fala, o outro não tem lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo tem lugar de fala, desde que saiba, tenha experiência, tenha conhecimento da fala. E não é porque eu sou
não sou trans, que eu não posso falar do drama das trans, porque eu lidei muito. Aí eu falei, pega leve com essa questão de lugar de fala, porque Empatia. até ontem, exatamente, a gente precisa ser humano, a gente precisa ter empatia, a gente precisa olhar para o outro, porque se a gente pensar que nós todos temos a mesma dignidade existencial, mesmo que isso não aconteça na prática, esse é o ideal jurídico, todos têm a mesma dignidade existencial, é por isso que se diz que todos somos iguais. Eu sou o outro sou eu. A Clarice Lispector, ela tem um trechinho muito bonito, mas triste. Ela diz, ninguém é eu, ninguém é você. No fim, essa é a solidão. Eu acho que ela é muito triste, porque, de fato, ninguém é eu, ninguém é você, mas todos somos nós. Todos nós fazemos parte da mesma dignidade existencial e é por isso que nós temos que lutar, independentemente de eu ser preto, de eu ser cis, de eu ser trans. Então, eu acho que Até está na hora porque da senão gente você está pensar lutando mais pelo quê, livremente. né? Até porque senão Exato. você está lutando pelo quê? Para só ser aceito pelos seus? Então você fica onde você estava. Exatamente. Então, é isso que me irrita, tanto na esquerda quanto na direita. É essa pregação para convertidos de sempre. Ah, eu estou aqui na minha patota trans, eu sou a autoridade única de falar de trans. Isso é monopólio da violência. Aí quando vem um outro desgraçado, capirotista, e fala assim, cloroquina mata bichas, e acha engraçado, ele está falando para a plateia dele machucando outra. Tudo isso é violência. São formas distintas de se aplicar violência. E se me permite uma última pimenta, eu não voto nem no Bolsonaro e nem no Lula, porque o Bolsonaro, de fato, é um sujeito preconceituoso, porque diz que é preconceituoso. Mas o Lula, apesar de não dizer que é preconceituoso, quando o presidente foi, destinou muitas verbas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a países que matam homossexuais. Então, se de um lado um outro está me xingando e o outro, do lado do capiroto, está me xingando, está falando mal de homossexual, o outro lado está falando, vem aqui, querido, eu te amo, mas está financiando o país que criminaliza e que mata homossexual. Então eu não vou para nenhum lugar. Se me dão uma folha em branco, fala, você pinta de azul aqui. Aí você me dá um lápis de cor verde e um lápis de cor vermelho. Eu não vou pintar de azul nunca. Então eu jogo o lápis para cima e termino aqui. Entendo completamente. E eu acho super importante a gente trazer para cá que quando a gente fala assim, mas ele está xingando, não fica nisso, gente. Porque essa brincadeira, como você falou, dizer assim, olha, mata bichas e dá uma risada, é uma normalização. É como se matar bichas fosse engraçado. É uma normalização, isso vai acostumando o ouvido das pessoas. Quem está, como você disse, muito bem colocou, Pavinato, com um preconceito sobre a coisa, não só um preconceito contra o outro de quem ele é contra, mas com um preconceito de quem é o mito, né? Porque é muito bom esse apelido que deram para ele, né? O mito, porque num mito, eu sou atriz, eu sou global, como se dizem, né? Eu estou no palco, a gente está no lugar do mito, as pessoas colocam na gente o que elas querem. A gente se colocou no lugar da imagem. Então, o outro coloca na gente tudo aquilo que ele deseja. Daí você tem os fãs mais obsessivos e coisa e tal. Por isso, deram para ele esse apelido de mito, porque aí você coloca nele todas as suas esperanças. Tudo que você acha que tem que ter um presidente, você coloca no mito. Né? Como um mito, quem é? Um santo, é uma estrela de cinema, é uma coisa da mitologia. Se fosse para botar um mito da mitologia, eu daria para ele o bezerro de ouro. Né? Baal Sonaro. Mas o que eu quero dizer é que a gente falou disso numa outra live, sobre populismo, negacionismo, sobre neonazismo, sobre o marketing de Goebbels, que o nosso ex-secretário de Cultura teve que ser destituído do cargo, porque estava plagiando o diretor de marketing de Hitler. Que o que se faz com essas brincadeirinhas, que não são brincadeirinhas, é muito proposital e você vê que é uma coisa constante, não é uma coisa que aconteceu em um momento ou outro. É uma coisa constante, desde que esse homem foi eleito. Aliás, desde antes, na campanha,
que é a de você banalizar a violência com a violência com o outro, com o diferente, num lugar onde você fica na dúvida se aquilo é uma piada ou é realmente um soco no estômago, né? E isso vai ela falou teu nome, você talvez saiba, Pavinato, é a janela de, não tem uma janela de Wertingen, sei lá, tem um nome alemão aí também, que você vai empurrando essa janela e que o bom senso, quando o Kim Kataguiri falou que os partidos neonazistas deveriam ser permitidos, ele não estava preocupado de aprovar ou não o partido neonazista. O que ele fez ali foi pegar uma ideia que até então era impensável, inadmissível, e de repente estava todo mundo debatendo. Ah, eu acho que sim, eu acho que não. Ela passa a ser pensável. Dentro da ideologia de gênero. Né? Você matar uma bicha, quando o cara faz uma brincadeira dessa publicamente, passa a ser pensável. Aquilo ser engraçado. Quando o cara diz que a tortura que fizeram com a Miriam Leitão, ele tem medo da cobra. Gente, quem está assistindo essa live, se tem alguém aqui que achou graça disso, se viu rindo disso, procure um psiquiatra. E aí o cerne, por que eu chamei vocês, esse grupo, para conversar? Porque, para mim, a questão da linguagem, no princípio era o verbo ou era o logos, é uma questão de corrompimento de espírito. A corrupção é de corromper o espírito. É só assim que você pode votar numa pessoa que acha graça da morte dos outros. E que bota essa cara na TV e quando você vê as pessoas estão rindo junto. É uma corrupção do espírito. Agora são 19h19, a gente teve uma conversa divina, maravilhosa, deliciosa, com pontos divergentes, com pontos convergentes, com pessoas, de novo, de direita, de esquerda, de centro, gays de direita, de esquerda, de centro, gente com família, gente que está solta aí na vida, gente que tem... Pavinato está solto, gente. Manda direct. E eu quero só agradecer imensamente a vocês. Senador, vou repetir, sou sua fã. Pavinato, fiquei sua fã aqui. Urian, fiquei sua fã também. Eu tô me sentindo muito presenteada hoje. Diga, Pavinato. Diga, Contarato. Eu só queria fazer uma defesa aqui com relação às instituições, né? Se você pegar aquele livro Como as Democracias Morrem, quando você começa a atacar as instituições e você enfraquece ela, essa é uma das formas que você mata a democracia. Uhum. E aqui estou querendo fazer assim, mas eu acho que a gente não pode generalizar quando se fala do Poder Judiciário, do Ministério Público. E aí eu vou fazer um recorte. Por que eu estou falando isso? O Poder Legislativo e Executivo são cargos ocupados pelo sistema majoritário, através de um processo eleitoral. Mas qual é a função das Supremas Cortes, ou das Cortes Constitucionais? Bom, é aquilo que o Urian começou a falar sobre o direito da maioria. Na verdade, o papel do Supremo Tribunal Federal ou das Supremas Cortes, ele tem 3 papéis. O primeiro é um papel contra-majoritário. O Supremo ele tem o poder, ou o Poder Judiciário, de invalidar as decisões do Executivo, que é de um poder majoritário, quando violarem, por exemplo, a Constituição Federal. Segundo papel dele é um papel representativo. Às vezes o Legislativo não agiu ao tempo e à hora para dar efetividade a um direito, a uma pessoa, uma população, e aí surge o Judiciário para dizer o direito, para aplicar o direito. E o terceiro papel das Supremas Cortes, ou cortes internacionais, que eu reputo de extrema importância, é um papel iluminista, que vem a ser aquele de empurrar a história para o rumo certo. E aqui eu quero trazer 4 exemplos de papel iluminista no mundo que o Supremo Tribunal ou as cortes constitucionais agiram de forma diferente do poder majoritário. É aquela coisa, eu não gosto nem de falar de minoria, eu falo que são maiorias minorizadas. Eu falo isso também. Então, e aí eu vou falar os exemplos. Em 1954, a Suprema Corte dos Estados Unidos, no caso Brown of Board of Education, acabou com a segregação de crianças negras na escola pública. Essa foi uma decisão iluminista. Ela foi contrária a uma decisão majoritária do Poder Legislativo.
Depois teve no Tribunal Constitucional da África do Sul, quando aboliu a pena de morte, em qualquer hipótese. Também foi uma decisão iluminista. Empurrou a história para o rumo certo. E um terceiro, na Suprema Corte de Israel, quando acabou com a tortura, inclusive nos casos de condenados pela prática de terrorismo. Veja que foram decisões contrárias a um poder majoritário, que foi ali uma função do Supremo de empurrar a história para o rumo certo. No Brasil, eu pontuo um episódio. Foi quando o Supremo Tribunal Federal autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele foi contrário a uma decisão majoritária. Naquele momento, o Supremo empurrou a história para o rumo certo. Então, por exemplo, quando você vê direito ao casamento, direito à adoção, redesignação sexual, direito à declaração de imposto de renda em conjunto, direito a recebimento de pensão por morte em caso de morte, criminalização da homofobia, direito de doar sangue, todos esses, a criminalização da homofobia equiparando ao racismo, todos esses direitos se deram pela via do Poder Judiciário. Então, é necessário que a gente também, na minha modesta opinião, que a gente tenha cautela quando se fala das instituições. Porque se a gente coloca, por exemplo, do Ministério Público ou do Poder Judiciário, nós temos que entender que, assim como eu fiz a defesa do Partido Progressista, que não é da minha base ideológica, assim como eu fico muito triste quando as pessoas falam do Partido dos Trabalhadores, porque quando criminaliza todo um partido, está me colocando no meio. E como você disse no início, as pessoas elas conhecem o meu caráter, a minha índole, como conheço de vocês. Então, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu tenho a minha consciência tranquila. Eu só entendo que todo o poder emana do povo, mas que passou da hora do político derrubar os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário, que é a população. E eu volto a falar, eu não fui eleito senador com todo respeito, para ficar defendendo empresários ou banqueiros. Para esses já tem muito parlamentar. Eu prefiro estar defendendo os pobres, pretos, índios, quilombolas, mulheres, pessoas com deficiência, população LGBTQIA+, porque para esses, infelizmente, a representatividade é quase nenhuma, porque, infelizmente, o Congresso Nacional está longe de representar a população como um todo. Eu queria que tivesse o maior número de representação de mulheres no parlamento, que não é o que acontece. Eu participei da CCJ. Um dos primeiros projetos que eu relatei lá pelo arquivamento foi de um senador que queria acabar com as cotas de participação da mulher nas eleições. E eu não só fui contra, como apresentei uma paridade. Então, e eu pasme vocês, teve 2 votos favoráveis, o do autor e de uma senadora. Imagina, uma mulher votando contra isso. Daí o local de fala, né? Como que fica esse local de fala? Então, desculpa, eu só queria fazer esse recorte do papel das Supremas Cortes ou das Cortes Internacionais, que às vezes, muitas vezes, ela tem que atuar de forma contra-majoritária para atender o interesse de todos, inclusive das minorias, porque essas minorias também têm direito à dignidade que passa pela dignidade da pessoa humana na sua amplitude. Obrigado, eu fico à disposição. Eu vou ter que sair, porque eu já estou atrasado, mas eu também. Fabinato, para você, e contem sempre comigo. Olha, muito, muito, muito obrigada. E vou chamar vocês de novo mesmo, porque a gente teve uma conversa maravilhosa aqui. Contem comigo para no que eu puder ajudar também. E só fechando, muita gente comentou aqui falando da questão dessa escola, de tirar a educação da escola e levar para casa, e como isso pode refletir de inúmeras maneiras. É um horror, não só imbecilizando as pessoas e não só racionalmente, mas socialmente. A gente teve aí o maior número de diagnósticos equivocados de autismo por conta da pandemia, pelo isolamento social necessário que teve para proteger as vidas, mas isso é o tanto que qual é a palavra? Involui, quanto atrapalha o desenvolvimento social da criança, e então a língua e tudo, a comunicação, o raciocínio de várias maneiras, mas não só isso, colocar aqui também quantos empregos vão ser perdidos, e aí, de novo, a linguagem aqui. Tanto a coisa da mentira, quanto a deturpação da palavra.
como o Pavimar estava colocando, que as pessoas falam assim, a liberdade de expressão. Cuidado, gente, com a deturpação da palavra. O que significa cada palavra? O que significa liberdade? O que significa expressão? O que significam instituições? O que significa o judiciário? O que significa escola? Alessandra, Então, não é? Fala. posso só encerrar com um conceito que eu acho importante para todo mundo? Eu estava pesquisando sobre o negacionismo para escrever esse livro e descobri o tal do efeito Dunning-Kruger. O que ele fala? Que as mesmas habilidades para uma pessoa desempenhar uma função são normalmente as mesmas habilidades para você reconhecer ou para você avaliar o desempenho de quem está desempenhando essa função. O que quer dizer? Quanto mais burra a pessoa é, mais ela se acha inteligente. Porque a pessoa inteligente, ela tem noção do tamanho da própria ignorância. Que é o meu caso. Liga. Eu sou inteligente, então eu não entendo nada, chamo vocês aqui para aprender. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês, a todos os internautas que participaram, comentaram. E até a próxima, até o próximo papo. Obrigado. E como dizia uma grande líder, boa noite, internautas. Boa noite. Boa noite.